Como é que você vai vencer? Como é que você vai conquistar? Como é que você vai viver a glória de Deus? Como é que você vai viver os seus sonhos? Mas vamos para mais um dia, mais uma oportunidade. Como meditamos domingo, cada dia é um presente de Deus. Cada dia é um presente. Então aprenda a viver dessa forma e receber cada dia como um presente e um presente especial. Eu fico pensando, eu estava vendo agora há pouco aquelas notícias, aquelas imagens horríveis de Hollywood, de Los Angeles. Que destruição, que devastação. E eu não tinha visto, eu vi isso, eu escutei alguma coisa, mas não me atentei. Mas hoje eu fui ver um pouco mais a respeito. Eu ainda estava respondendo. A Bíblia diz o seguinte, eu falei um pouco sobre isso no domingo. Não existe um lugar seguro. Ou seja, lugar físico. Existe, eu disse ainda no domingo, eu falei, o lugar mais seguro que existia para Daniel era a cova dos leões, porque Deus estava com ele lá. O mais seguro para Sadraque, Mesaque e Abednego é a fornalha, foi a fornalha enquanto Deus estava com eles lá. Então, o lugar mais seguro não é um lugar, é uma pessoa, é o esconderijo do Altíssimo, é o Senhor. E a gente olha, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, se você prestar atenção, todos os lugares que passa do limite, todos os lugares que ultrapassam o limite, sabe que Deus tem uma balança, né? Deus tem uma balança. E esse é o problema das pessoas acharem que confundir misericórdia e longanimidade com tolerância ou a paciência ou aceitação dos erros que nós temos cometido. Não, tem uma balança. Quando chega a medida, chegou o momento. Bateu a medida, chegou o momento de tratar. E esse lugar é um lugar que vem abusando, né? Esse lugar vem abusando e vem brincando. Recentemente nós vimos os escândalos envolvendo Hollywood, que foi uma coisa nojenta. Tomou todas as... recentemente, nos últimos meses aí, era só notícias da sujeira, da imundície de Hollywood, né? Dos abusos, das loucuras que fazem. E tudo que você faz tem uma consequência. Tudo. Então, não tem rico, não tem pobre, porque os grandes estão perdendo suas mansões, as mansões da grande, né, pelo menos uma boa parte dos grandes artistas foram devastadas, consumidas, totalmente consumido. Então não tem grande, não tem pequeno, quando vem, né? Então, alguém falou para mim hoje,
ia até encaminhar isso para mim, e eu não, depois acho que nós não concluímos, e ela não me mandou, eu não vi isso. Mas alguém disse para mim, não sei se vocês viram isso ou não, se procede ou não, que no meio... Alguém viu as imagens? Vocês viram? Vocês viram? E aí disseram que num lugar que houve uma devastação muito grande, só teve uma casa que não foi queimada, e não sabe se explicar como, mas a casa seria de um pastor, é isso? Ele é um cristão. E no meio de uma devastação, a casa dele está intacta. Como é que o vizinho de cá, o vizinho de cá, o vizinho da frente, todo mundo devastado, e a casa, né, permanece intacta. Então, eu não vi, isso me falaram, então só estou reproduzindo. E aí, cabe a nós, porque a cada novo ano, nós somos surpreendidos por tragédias, notícias assustadoras. Eu vi as imagens, tanto aviões, helicópteros e bombeiros tentando combater, a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada, não consegue. Imagina um negócio que está fora de controle há uma semana, e ainda não controlaram. Dá uma amenizada e daqui a pouco volta com tudo novamente. Então, isso serve para nós refletirmos. A Bíblia diz, tem uma pregação que eu fiz, eu preguei muito para mim naquela pregação. Quando eu preguei o Salmo 91, e eu trouxe não a tradução esconderijo do Altíssimo, mas o abrigo. O abrigo é um lugar que Deus te esconde e que ninguém te acha. É um lugar que Deus te esconde e o mal não te encontra. O mal não tem acesso. É um lugar que só Deus sabe. Por isso que o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, que é um lugar de descanso, não importa o que está acontecendo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vamos falar, e eu quero que você se mantenha aceso, porque todos os grandes milagres na Bíblia e todos os heróis da fé têm uma palavrinha que define essas pessoas. Tem uma palavra que define a história delas, que é a mesma palavra para nós. Então, eu decidi que nós vamos dar uma destrinchada na galeria dos heróis da fé. Nós vamos estudar quase o capítulo inteiro, que é Hebreus 11. E eu quero que você acompanhe aqui comigo. Diz assim, diga comigo, ora. Diga, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o quê? Então, houve uma pregação que nós trouxemos uma certa ocasião, que eu fiz questão de pegar todas as traduções desse versículo. E as traduções são uma mais linda que a outra. Se diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Eu ainda segunda-feira trouxe uma delas que diz que a fé, diga comigo, é o título de propriedade. Meu Deus, olha como isso é forte. É o título de propriedade daquilo que você espera. Quer dizer, é como se você tem um título de propriedade, todo mundo sabe o que é um título de propriedade ou não? Tem alguém que não sabe? Levanta a mão que eu te falo já. Tudo bem? Não, se ele não souber, pode falar, senão você vai ficar
e não sabe, só faz assim com a mão, só por causa de você eu gasto esse tempo. Está tudo bem então? O que é um título de propriedade? Uma escritura. Uma escritura. Uma escritura, um documento que atesta que aquilo é seu. Um veículo, por exemplo, um documento do veículo, por exemplo, o documento, a escritura da sua casa, por exemplo. Algo você pode não estar na posse, mas é seu. Quem tem casa de aluguel sabe como funciona isso. A casa é sua, mas quem está na posse dela? Seu inquilino. Seu inquilino está na posse dela. Quem paga aluguel, a casa não é sua, tem um dono. Você paga aluguel, está no nome dele, ele tem um título de propriedade que o imóvel é dele. E se ele quiser pedir o imóvel, ele vai te pedir. Ele vai falar: eu quero que você desocupe o imóvel é meu, porque eu vou tomar posse do imóvel. Então, isso significa que a fé, ela é esse título de propriedade, ela atesta que aquilo que nós esperamos, aquilo que nós cremos é nosso. É só questão de tempo para aquilo vir para suas mãos. E quando você reivindica isso no mundo espiritual, isso vem para suas mãos. Por isso que fé, nós precisamos entrar na profundidade da fé para parar de, eu tenho uma fé tão grande, eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu acho que tem gente que devia perder essa fé também, porque ela não serve para nada. E zerar e recomeçar, porque tem fé que não serve para nada. Eu acredito tanto em Deus, também não vai resolver nada. Acreditar em Deus, fé sem obras é morta, é inútil. Então não adianta eu simplesmente acreditar. Eu preciso, como é que eu provo a minha fé? Com as minhas obras. E quando eu terminar essa parte aqui, nós vamos entrar numa parte que eu acredito muito, que é a parte que nos ensina a prosperar em tudo. Foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, diga comigo, entendemos que o universo foi formado pelo quê? Então, olha como é sério isso, como é poderoso isso. O que você está vendo, o que eu acabei de falar para você agora, é a palavra se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Nós vemos algumas coisas acontecendo no mundo que está escrito, que possivelmente é princípio de dores. Então, a palavra, ela se cumpre. Entendemos que o universo foi formado pela palavra. O mundo foi formado pela palavra. Eu gosto muito quando eu ouço esse versículo, eu gosto muito porque tem gente que usa essa expressão. No meu mundo funciona assim. No meu mundo funciona de tal maneira. Esse é o meu universo. Quem já ouviu essa expressão? Então, o seu universo, ele será construído pela palavra. O seu mundo será criado pela palavra. O mundo que você quer será criado pela palavra. Tem uma pregação inteira, domingo, falando sobre CRI, por isso falei. Então, o que você deseja será o seu mundo, o seu universo, é formado pela palavra que sai da sua boca, ou a palavra de Deus que está na sua boca. E se você não está feliz com o seu mundo, prepare e comece a observar as palavras que têm saído da sua boca, ou que deveria estar saindo e não está saindo. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, que é aquele versículo que Deus fez tudo do nada.
Todo mundo quer dar uma explicação que tem uma matéria-prima. Não tem. Ele fez tudo do nada. Do nada, ele fez tudo. Porque do nada, o Senhor faz tudo. Diga, do nada, ele faz tudo. Pela fé, olha a palavra, ó, é isso que eu quero. Não estou te contando história, tá? Cada um de nós vamos... nós estamos na mesma igreja, ouvimos a mesma palavra, recebemos os mesmos ensinamentos, mas não vivemos a mesma fé. Cada um tem a sua. Cada um responde pela sua. E esse é um ponto que você tem que se atentar. Nós podemos viver na mesma cidade, participar da mesma igreja, ter os mesmos ensinamentos e não termos os mesmos resultados. Por quê? Porque fé é pessoal. Fé é particular. Cada um vive pela sua fé. Não é pela fé do A, do B, do C, do D, é pela sua. Inclusive, a única fonte de alimento para a fé é a palavra. Por isso nós somos ensinados a nos alimentar. Deus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A palavra é mais importante do que o pão. Porque a nossa vida, tudo que compõe a vida do ser humano, depende da palavra. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Então vem cá, o primeiro invejoso está aqui. Inveja é coisa antiga, está lá em Gênesis na Bíblia. Então, Abel vem e oferece a Deus, tem uma tradução que diz, um sacrifício excelente. Aí vem Caim e oferece uma oferta. São coisas iguais? Não, diferente. Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a de Caim. Deus se agrada de Abel e não se agrada de Caim. Aí o que o invejoso fez? Ficou com raiva. Fechou a cara. Fechou um semblante. Olhou e o próprio Deus disse, por que você fechou a cara? Vai lá, lê lá no capítulo 4 de Gênesis. Por que você fechou a cara? Mais ou menos assim, por que você está carudo? Se você fizer o bem, fizer o certo, eu não vou aceitar? E fez um alerta, diz, o pecado bate a porta, cabe você dominá-lo. Se você não dominar, ele vai te dominar. Mas ele, ao invés de fazer o certo, que Deus ia aceitar o certo, o que ele fez? Meu problema não sou eu, meu problema é meu irmão. Então o que eu vou fazer com meu irmão? O que eu vou fazer com ele? Ai, que ódio dele. Ai, que ódio. Deus aceitou a oferta dele, Deus se agradou dele. Ai, que ódio dele. Em vez de eu fazer o certo, não, eu prefiro ficar com ódio do irmão. Está cheio de Caim por aí, você sabe, né? Sabe ou não sabe? Sim ou não? Está cheio de Caim por aí. Eu não faço o que eu deveria fazer e eu fico com raiva de quem faz. Eu não faço para colher o resultado que eu gostaria, mas quando o meu irmão colhe o resultado, eu fico com raiva dele. E aí eu quero matar ele. Olha que coisa louca. É simples. O próprio Deus veio e disse, se você fizer o certo, eu vou aceitar. Mas ele escolheu, ao invés de fazer o certo, ele escolheu o quê? Vou matar meu irmão. Meu problema é meu irmão. Pela fé, Enoque, o que está escrito aqui? Foi o quê? O que significa isso? Esse é o primeiro cara que não viu a morte. Esse cara, olha que coisa incrível, numa época que não tinha pregação do evangelho,
Não tinha nem lei. Como é que um cara decide obedecer a Deus, andar na presença de Deus, sendo que não tem uma Bíblia? Não tem lei para dar direção? Que é aí que está um ponto importante. Você sabe que Deus tem sua forma exata, maravilhosa de julgar cada um, né? Nós tem algumas formas de julgamento, para não errar. O evangelho está sendo pregado, não está? Quem está ouvindo ele? Quem está ouvindo? Acabou, você já vai ser julgado por ele. Nenhum de vocês tem condição de falar assim, eu não sabia. Você já ouviu o suficiente para saber. Então, agora você já conhece e será julgado pela palavra. Mas se eu nunca tivesse ouvido, você ia ser julgado pela sua consciência. Não tinha jeito, não tem jeito de sair. Porque quem nunca conheceu a palavra será julgado pela consciência. Como assim, bispo? Porque Deus se comunica com a sua consciência. O Espírito de Deus fala com você. Quando você está errando, você sabe que você está errando. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Até porque se não soubesse, você fazia na frente de todo mundo, mas você faz oculto. Deus se comunica com a nossa consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E cada vez que Deus se comunica à nossa consciência, é o registro disso. Cada vez que você sabe que nos céus há algo chamado livros. E a Bíblia lá em Apocalipse, os livros serão abertos e nós seremos julgados segundo o que está escrito nos livros. Então, tudo que nós sabemos já está registrado. Por isso que eu não posso ser simplesmente ouvinte. Porque ninguém terá condição de falar assim, eu não sabia, todo mundo sabe. De uma forma ou de outra, todo mundo sabe. Como é que Enoque foi considerado justo? De modo que não experimentou a morte, já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, Deus recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Como é que um homem agrada a Deus sem ter ensinamentos para que isso aconteça? Porque Deus se comunica à consciência. A gente sabe. E pela fé, esse homem andou na justiça. Não tem pessoas que você olha aqui para mim, por favor. Não tem pessoas que você olha para essas pessoas e diz assim, rapaz, essa pessoa, ele não vai na igreja, mas ele é muito melhor que muita gente que vai na igreja. Conhece alguém assim? Você olha e fala assim, puxa vida, parece cristão. Parece cristão. Tem gente que é correto. Tem gente que tem princípios. Tem valores. Anda na retidão. Mas e aí, bispo, é a salvação? Vai ter que aceitar Jesus, não tem jeito. Somente depois que Jesus veio, não tem como fugir disso, gente. Ninguém, só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Jesus veio justamente para isso, para trazer salvação. Sem fé, diga comigo, é impossível o quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Essa parte eu amo ela. Diga comigo, e que? E que? Recompensa aqueles que o buscam. E quanto mais você o busca, mais recompensado você será. Vale a pena? Totalmente. Vale a pena
totalmente. A Bíblia diz que aquele que confia no Senhor jamais será decepcionado. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, diga comigo, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Agora, em voz alta, por favor, diga: por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha, isso aqui é incrível. Você pode olhar e dizer assim: mas Deus foi injusto. Você sabe quanto tempo aquelas pessoas do tempo de Noé tiveram a oportunidade de crer? Sabe? Quanto, gente? 100 anos eles tiveram a oportunidade de acreditar no que Noé estava pregando, porque Noé pregou para eles. Aí fala assim: mas Deus foi mau. Não, Deus deu 100 anos de oportunidade. 100 anos eles tiveram para acreditar, mas não quiseram. E aí, eu estava meditando sobre isso essa semana. Presta atenção que isso aqui eu preguei para mim. Meditando, eu preguei para mim. Ou melhor, a palavra pregou para mim. Já parou para pensar o que você, 100 anos fazendo algo e lutando para as pessoas acreditar naquilo que está acontecendo e ninguém acreditou? Só que aí eu faço uma pergunta para você: ele perdeu? Ele perdeu? Não. Por quê? Porque o que ninguém acreditou, ele acreditou. Então, ele e a família dele foi salva, e ele e a família se tornaram herdeiros do mundo. Sabe o que é o mundo só para você? Sabe o que é o mundo só seu? Todos os rebanhos da face da terra era dele, porque ele acreditou no que ninguém acreditou. Olha que coisa incrível, como com Deus você nunca perde. Será que em algum momento não veio aquele sentimento de frustração, falando assim: poxa, eu estou aqui 100 anos da minha vida construindo algo, porque Deus falou que vai acontecer algo, como Ele está falando agora, e Ele está mostrando todos os sinais, está aí na Bíblia. Mas o que é mais assustador, gente, uma hora para você ter... Eu costumo dizer: quem estudar pelo menos uma vez o livro de Apocalipse nunca mais vai perder a fé. Só que tem uma coisa no livro de Apocalipse que me assusta. O livro de Apocalipse mostra que nem com aquelas manifestações mais sobrenaturais, assustadoras, pavorosas, tem gente que não vai mudar. Mesmo assim não vai mudar. E mesmo depois de Cristo reinar nessa terra, tem gente que ainda vai se desviar. Por isso que fé é uma decisão. Você toma uma decisão de ser uma pessoa de fé. Você toma uma decisão: eu serei uma pessoa crédula, uma pessoa de fé. Porque se você quiser ser incrédulo, você vai ser incrédulo a vida toda. Mas se você quiser ser uma pessoa de fé, primeiro você vai abrir seu coração para isso. E é onde você começa a viver as suas experiências com Deus. Mas vamos voltar aqui. Quanto tempo, só para a gente deixar isso bem claro, quanto tempo as pessoas no tempo de Noé tiveram para se converter?
Não foi tempo suficiente? Sim ou não? Mas não quiseram. Todos os dias nós começamos mais um ano. Posso ser um pouco mais duro agora? Posso? Vai continuar o mesmo morno? Vai continuar a mesma medida de fé? Vai continuar fazendo igual, agindo do mesmo jeito? Está tudo certo para você? Está feliz? Os resultados estão ótimos? Você está vivendo tudo que você gostaria de viver? Tem comunhão com Deus profunda, intimidade? Já tem recebido de Deus promessas, dons, manifestação do Espírito? Está tudo bem? Então você pode mudar. Você pode tomar decisões de dizer assim: espera aí, eu vou subir minha régua, eu vou subir meu nível. Eu não consigo. Claro que eu consigo. Tudo que eu quiser eu consigo. É fácil? Não, não é. Precisa foco. Eu preciso estar comprometido. Tudo na vida é com a constância. Tudo na vida é com constância. O que nos diferencia? O que diferencia uma pessoa da outra? Constância. Uns fazem por um tempo e param, outros são constantes. Uns são continuistas, outros são oscilantes. É isso que a gente tem que tratar. A vida que eu quero, nem todos nós precisamos passar por um processo de preparação. Todos, para a explosão. Então vamos lá. Quanto tempo de fidelidade obedecendo, não vendo nada, Noé teve que investir da vida dele, não vendo nada, só acreditando e construindo algo que Deus deu a direção a ele para fazer? Quanto tempo da vida dele ele investiu? E aí eu pergunto para você, valeu a pena após esses 100 anos? Sim ou não? Então tá bom. Então ele precisou de 100 anos, ele se preparando para aquilo que Deus ia fazer. No caso dele, a gente olha assim, mas foi a destruição. No caso dele não tem destruição nenhuma, então só tem glória. Ele herdou o mundo. Ele condenou o mundo com a sua fé. Sabe o que significa isso? Pessoas podem nos condenar, porque o que você diz assim, eu não dou conta, eu não consigo, tem gente fazendo, mostrando que é possível. Eu não consigo mudar, tem gente fazendo. Eu não consigo orar, tem gente fazendo. Eu não consigo me libertar, tem gente se libertando, tem gente nos condenando, gente. Tem gente mostrando que é possível. Está entendendo o que eu quero dizer para você ou não? Noé condenou o mundo porque ele acreditou no que ninguém acreditou. Ele fez o que ninguém fez. E quem foi beneficiado? Ele. Nós colhemos o resultado da nossa fé. Um dia, a minha mãe foi o alvo da crítica de toda a família. A Dirce acabou com a vida dela. A Dirce destruiu a vida dela. Foi para esse negócio de igreja aí, ó. Olha o caos que virou a vida dela. Porque minha mãe se converteu, minha mãe se tornou uma cristã fervorosa, a família que não acreditava começou a minha mãe ser motivo de crítica e zombaria da família. Só que os anos foram passando. E Deus é fiel. Hoje toda a família olha para minha mãe e diz assim: a Dirce estava certa. A Dirce estava certa. Todos os filhos, todos os netos, salvos, convertidos. O marido que parecia não ter jeito, transformado. Hoje, terminando seus dias em boa velhice, abençoada, cuidada, abençoada, próspera, vivendo onde quer, de uma forma linda, boa velhice.
Eu já te contei a história, eu já contei várias vezes aqui, mas tem uma coisa que grita para mim. Você sabia que a minha mãe e a irmã dela era casada com meu pai e com o irmão dele? 2 irmãs e 2 irmãos? Não? Então eu vou te contar. 2 irmãs e 2 irmãos, certo? As 2 irmãs casou com os 2 irmãos. Os 2 irmãos, criação muito ruim. Violentos, adúlteros, e no caso do meu tio, alcoólatra. Minha mãe sofreu demais com meu pai, certo? Minha tia, irmã dela, sofreu absurdamente com meu tio, mesma forma. Só que a minha mãe, alguém falou de Jesus para minha mãe creu, aceitou Jesus e se internou na igreja. Minha tia não quis. Minha mãe, no sofrimento, foi buscar tratamento na fé, buscando a Deus. Minha tia foi buscar tratamento convencional. O casamento da minha mãe acabou, da minha tia acabou. A minha tia adoeceu, enfraqueceu a mente devido ao sofrimento. Minha mãe passou perto, mas não enfraqueceu. Espécie de Sara e Abraão, se fortaleceu em Deus. Minha tia morreu com problemas psiquiátricos. Meu tio morreu alcoólatra, sozinho. Tem a imagem do meu tio todo dia, já desde as 9 da manhã, num bar tomando pinga. Morreu sozinho, alcoólatra. Minha tia morreu sozinha, doente, com a mente enfraquecida. Morreu quando, bispo? Deve ter uns 30 anos. Minha mãe, Deus restaurou o casamento da minha mãe. Deus restaurou a vida da minha mãe. Minha mãe é uma mulher saudável. Deus salvou meu pai, libertou meu pai da imoralidade, do mundanismo dele, da falta de caráter dele. Meu pai era sem caráter, meu pai era mentiroso, meu pai era adúltero. Meu pai tem 80 anos. Minha mãe tem 77 anos. Boa velhice, vendo todos os filhos e os netos servindo ao Senhor, louvando, adorando ao Senhor. Vai ter a morte do justo, vai terminar os seus dias. Hoje minha mãe, todo mundo olha para ela e vê ela terminando como uma vitoriosa. E o que mexe comigo? 2 irmãos e 2 irmãs, igualzinha a história. O que foi diferente? A escolha da minha mãe de buscar a Deus. Isso fez com que o fim se tornasse diferente. Tem coincidência nisso? Sim ou não? Sim ou não? 2 irmãos e 2 irmãs, mesma forma, mesma situação, mesma realidade, os mesmos problemas. O que o meu pai fazia com a minha mãe, meu tio fazia com a minha tia. Por que minha mãe não morreu? Por que não terminou tragicamente? Porque a palavra se cumpriu na vida da minha mãe. Porque a palavra se cumpre, a palavra é viva. Minha mãe teve toda a sua vida restaurada. Porque creu, não desistiu. Diga assim, ó, não desistiu. Não desistiu. Você sabia que eu, no meu ato de revolta,
Muitas vezes, fui instrumento para matar a fé da minha mãe? Que eu queria resposta para o que estava acontecendo, eu não tinha maturidade, eu virava para ela e falava: de que adiantou a senhora servir esse Deus? Filho, fica aí, a mamãe está indo na igreja, para quê? O que você vai fazer lá? Falei: olha a tua vida, olha que desgraça, olha que destruição. Eu lembro da resposta dela para mim: você verá. Ela só falava assim para mim: você verá, meu filho, você verá. A ele, porque ela não desistiu. 3 anos atrás eu vi meu pai fazer, eu tenho um vídeo aí que eu passei aqui, vi meu pai fazer uma homenagem a ela, porque o meu pai não queria minha mãe, porque minha mãe era crente. Como ele era um homem que tinha mais esse lado aguçado da imoralidade, então para ele minha mãe não era uma mulher atraente. Até porque dentro da crença dela, daquilo onde ela se converteu, ela tinha mais usos e costumes, tinha mais aquela aparência religiosa. Mas eu vi o meu pai falando assim para o meu filho. Fui para o aniversário dele, fomos cantar parabéns para ele, e eu peguei e disse assim, no pedaço do bolo. Eu falei: para quem vai o primeiro pedaço, pai? Ele encheu o olho de lágrima e virou e disse, falou para o meu filho: vai para sua avó, meu filho, porque sua avó, se hoje nós estamos vivendo isso aqui, foi graças a sua avó não ter desistido, porque eu lutei para ela desistir, eu lutei para fazer ela parar, eu fui contra a fé dela, mas ela não desistiu. E sabe uma coisa linda que Deus fez? Eu nunca tinha visto meu pai tão lúcido. Ele virou para o meu filho e falou assim, que ele não tinha coragem de olhar para a gente e falar para a gente, né? Ele olhou para o meu filho e falou assim: esses dias, meu filho, o vô fez uma viagem dentro dele, e o vô voltou lá atrás, no tempo da fazenda, no tempo que a sua avó ia lá tirar água no poço, e ele foi trazendo a história, O que significa isso? Deus foi mostrando a ele toda a história, a trajetória de fidelidade dela, toda a história, onde ela começou com ele, na fidelidade dela com ele, ela ali, quando não tinha uma cama decente, que tinha que dormir em cama de palha, colchão de palha, tirar água no poço, e aí ele veio contando a história. Quer dizer, olha que lucidez que Deus deu a ele. Deus mostrou um filme a ele da história. Então ele disse assim para o meu filho: então, se tem alguém que merece toda a honra, é sua avó. E ele honrou ela diante de toda a família. Só Deus poderia fazer isso. Fruto de quem não desistiu. Está entendendo? Fruto de quem não desistiu. Tem coisas que o dinheiro compra, tem coisas que o dinheiro não compra. Está entendendo? Tem coisas, aí você olha, essa fé foi transferida, foi passada para nós como filhos, já foi passada para os netos construindo uma vida linda dentro da palavra, tudo pela fé. Diga comigo: pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Leia aqui em voz alta, por favor. Embora não soubesse para onde estava indo. Você já parou para pensar o que é
Deus vem e diz para um cara de 75 anos de idade, fala assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ir, ele simplesmente pegou e saiu sem saber para onde ele ia. Sai que eu vou te mostrar para onde você vai. Você está comigo aqui? Está me escutando ou não? Isso é fé. Isso é fé. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei para onde é que Deus está me levando, mas eu sei, eu quero ir com Deus, eu quero estar com Deus. Esse é o ponto. Eu quero estar com Deus. Eu também não sei para onde Deus está me levando. Você acha que quando a bispa começou, ela sabia para onde Deus estava levando ela? Sim ou não? Ontem nós tivemos uma reunião com ela, ela está lá em Orlando, e ela chorava por lembrar de cada passo, de cada momento, de cada dor, de cada processo, para chegar até aqui. Fruto de quem não desistiu. Imaginava para onde Deus estava levando? Não, não imaginava. Porque a verdade é que quando Deus nos chama, a gente não sabe. Você não sabe o que Ele vai fazer. Nós precisamos confiar. O próprio Abraão, você sabe quanto tempo foi de preparação? Até se cumprir realmente a promessa, ele está pronto para isso? 25 anos. Mas será que valeu a pena? Valeu. Está entendendo ou não? Será que valeu a pena esperar esses 25 anos? E por que não foi antes? Porque ele atrasou. Ele se precipitou. Poderia ter sido antes. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, vamos lá de novo, diga pela fé. A Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, eu quero que você use essa palavra em voz alta, por favor. Diga, recebeu poder. Olha que coisa linda, uma mulher estéril, ela recebeu poder, pela fé, ela recebeu poder, mesmo quando aquilo parecia impossível, não tem possibilidade. Nós estamos falando do que, gente? Do que? Você vai chegar onde você quer, de que forma? Você vai viver seus sonhos como? Vai acontecer tudo que você deseja como? As promessas vão se cumprir na sua vida como? Entendeu? Sim ou não? Sim. Recebeu o poder para gerar um filho porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Considerou o que, gente? Está vendo como é que é? Considerou fiel aquele que havia feito promessa. Diga assim, ó, promessa é promessa, não é cumprimento. Todos nós recebemos uma promessa. A diferença é que uns acreditam na promessa, perseveram pela promessa, creem na promessa, outros não. Isso é que nos diferencia. Assim daquele homem sem vitalidade, tem uma tradução que está escrita assim, quase morto. Diga assim, ó, quase morto não é morto. Está escrito desse jeito. Quase morto. Quase morto não é morto. Porque quase morto, ele gerou nações. Olha o que Deus faz. Daquele homem sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia. Ou todos estes viveram, como está escrito? Nós temos que viver como, gente?
Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas não voltaram. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. O que quer dizer? Olha, esses homens viveram aqui, caminharam aqui, mas esses homens tinham uma experiência, tinham uma esperança maior, a pátria celestial. Às vezes, quando a gente fala assim, eu vou parar, eu vou desistir, mas para onde você pretende ir? Onde você vai passar a sua eternidade? Onde você pretende passar a sua eternidade? Porque morrendo, você já está morrendo todos os dias já. Todo dia você está morrendo um pouquinho, você já sabe disso, mas vai chegar o dia que vai chegar mesmo. Sabe, posso falar uma coisa para você? Eu estava pensando sobre isso esses dias. Por que nós precisamos viver cada dia? A Bíblia diz, né? Aproveite cada dia. É um presente de Deus. Posso fazer uma colocação importante para você? E se hoje fosse seu último culto? Será que você estaria participando desse culto como você está? Se fosse o último culto que você iria participar. Sabe o que eu penso a meu respeito aqui? Sabe por que eu não aceito fazer de qualquer jeito? Porque pode ser o meu último culto aqui. E o meu último culto eu dei tudo que eu tinha. Eu não fiz por fazer. Eu fiz com amor. Eu entreguei o que Deus colocou na minha boca para falar. Sabe por que eu tenho que fazer assim? Porque um dia vai ser o último. E eu não sei quando ele vai ser. Será que se você soubesse que esse é o seu último culto, será que você estava participando desse culto como você está participando agora? Ou será que você estava participando dele com uma tensão diferente, maior, com uma sede, com uma fome da palavra? Porque o teu último culto é a tua última oportunidade. A pátria celestial está chegando. Um dia vai ser o último. Um dia vai ser o meu último dia aqui. E eu não sei quando vai ser. Por isso que agarre ao máximo cada oportunidade, a Bíblia diz. Está cheio de histórias. Outro dia eu vi um pastor, saiu de um trabalho, pregou, fez sua última pregação, morreu. Quantas pessoas que há pouco tempo atrás, uma senhora sentiu o desejo, através da palavra, de descer as águas do batismo. Ela desceu as águas do batismo domingo, segunda ela morreu. Você não sabe quando vai ser seu último. Para de fazer as coisas de qualquer maneira. Para de participar como se fosse mais um. Vai chegar o dia que não vai ter mais um. Aquele foi o nosso dia, a nossa oportunidade. Quando você ficar de pé aqui, louve a Deus e adore a Deus como se fosse o último. Porque você já parou para pensar, se fosse realmente seu último, você teria tido a oportunidade de ter dado o seu melhor a Deus, dito a Deus que você o ama, que você precisa dele, mas você não fez. Você estava mal-humorado, você estava desanimado, você estava doido, era culto, acabasse. E foi teu último dia. E você jogou fora a tua última oportunidade. Coloca dentro de você, um dia vai ser o último. E a gente não sabe quando vai ser. A gente acha que vai ser lá. Eu não espero a morte. Eu espero o que aconteceu com Enoque. Já parou para pensar que nós, com tudo que nós estamos vendo aí, nós somos a geração? Do que, bispo? Que geração? A geração do arrebatamento. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o mundo está chegando num ponto que está ficando complicado? Deus vai ter que fazer a separação.
daqui uns dias nós queremos fazer o certo, nós já somos perseguidos. Você, por fazer o certo, você vai ser perseguido. Você, por honrar valores e princípios, você vai ser perseguido. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, diga comigo, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Eles preparou uma cidade. Já parou para pensar? Eu falei sobre isso domingo, que tem gente que Deus tem vergonha. Melhor não fala que você me serve, não. Não fala que você me serve, não. Melhor não falar. Outro dia eu falei isso para alguém, a pessoa falou assim, eu falo de Jesus para todo mundo, eu falava, eu de você não falaria mais. Você está fazendo um desserviço. Porque tem gente que é melhor não falar, porque o testemunho não bate, né? Aí a pessoa fala assim, se você serve, me fala onde você vai que eu não quero ir. E o pior é que aí a pessoa não sabe separar, né? É isso que você aprende lá? É isso que te ensinam? Você já viu? A pessoa faz uma cagada, quem sobra é a igreja. É isso que o teu pastor te ensina? Hã? É isso que você aprende naquele lugar lá, naquele inferno? Justamente por mau testemunho de alguém. É assim que acontece. Não é verdade? A pessoa nunca viu, mas já fica com raiva da igreja por causa do testemunho do outro. E aí a gente é pedra tropeça até na salvação de alguém. Pela fé, Abraão, de novo Abraão, olha que coisa linda. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será o quê? Posso te dar uma direção poderosa? Posso? Sim ou não? O que Deus te deu de mais precioso, dê a Ele. Você sabia que tudo que você ouviu de Abraão até agora, esse momento aqui que você acabou de ler foi um momento definidor na vida de Abraão, porque ele recebeu a promessa, e Deus testou ele pedindo a promessa de volta e ele devolveu. Tudo que nós temos de mais precioso, nós temos que ser capazes de dar a Deus. Posso falar de uma coisa muito preciosa que todo mundo pode dar? Hã? E todo mundo fala que não tem tempo. Se Deus resolver tirar esse tempo seu, você está frito então. Todo mundo tem tempo, o mais precioso, e você não dá nem das suas 24 horas. Quantas pessoas que têm dificuldade para dar 1 hora, 2 horas, o Senhor de 24 que recebe? Tudo que Deus te deu de precioso, dê a Ele. Tudo que você considera uma bênção, dê a Ele. Se Ele tem te abençoado, tudo que você dá, quando Deus testou a fé de Abraão e pediu a ele o que ele era mais precioso, e a promessa estava em cima daquilo, o Senhor disse, porque você não negou a mim, eu vou te abençoar grandissimamente. Você nunca perde por dar a Deus. Você perde o que você não dá. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Por quê? Quando você entrega no seu coração, está entregue. Muitas coisas você não vai precisar fazer, porque você já fez dentro de você. Você sabe por que Deus falou para Abraão, não toque no menino? Porque no coração dele ele já tinha feito. Você entendeu? Às vezes quando a gente faz um propósito com Deus, só um voto que você faz, Senhor, eu vou dar. Às vezes Deus já te retribui antes, Ele já te abençoa antes, porque dentro de você já fez aquilo. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e
Esaú com respeito ao futuro deles. Pai abençoando os filhos pela fé. A respeito do futuro deles, pela fé. Eu vivo liberando palavras sobre os meus. Eu abençoo sem cessar os meus. Eu digo, o futuro de vocês é poderoso. O futuro de vocês é maior do que o meu. Deus vai revelar coisas e fazer coisas incríveis na vida de vocês. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou, diga comigo, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Já parou? Velhinho aqui, ó, segurando no bordão, abençoando e liberando palavras de bênção sobre a vida de cada um dos filhos, do qual todas as palavras que ele liberou sobre a vida dos filhos se cumpriu. Todas. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas, do Egito, do êxodo dos israelitas do Egito, e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Já parou para pensar? Olha aqui, por favor. Quantos anos o povo hebreu foi escravo no Egito? Mais de 400. José tinha tanta certeza que Deus viria ao encontro daquele povo, ia libertar aquele povo, que ele deu instrução antes da morte dele. Deus vai vir tirar vocês daqui. Então, quando ele vier tirar vocês daqui, olha que coisa linda, ele não viu, mas ele já deixou todas as instruções. Ele disse assim, quando Deus vier e tirar vocês daqui, não deixe o meu corpo aqui, não deixe os meus ossos, leva os meus ossos com vocês e enterra lá na nossa terra. Já parou para pensar? Sim ou não? Não me enterra, não deixa os meus ossos aqui, tira os meus ossos daqui e leva para lá, que eu não quero nem meus ossos aqui, que Deus está vindo. Pela fé, querido, eu ia longe aqui, só vou finalizar com uma coisa, depois você vai parar e você vai meditar em cada uma dessas passagens, tem muitos personagens aqui. Vai para o 32, por favor. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi. Eu gosto muito de usar esses personagens aqui, porque Gideão, tem muitos Gideões por aí hoje, Porque quando Deus chamou Gideão, ele falou assim, como é que eu vou fazer isso se eu sou da família mais pobre e eu sou o menor na casa de meu pai? Conhece alguém que fala isso de vez em quando? Eu venho de família pobre, minha família é simples, minha família... Deus se importa com isso? Você acha que Deus está preocupado com isso? Ele vira para o Senhor e fala assim, como é que eu vou fazer isso que o Senhor está falando que eu vou fazer? Eu sou da família mais pobre e eu sou menor na casa de meu pai. Eu falo, vai com a força que você tem que eu sou contigo, rapaz. E se tornou maior. Baraque, Sansão, Jefté. Quem era Jefté, gente? Filho da prostituta, rejeitado pelos irmãos. Quem era Davi, gente? Pastor de ovelha, o 8º irmão, era o último que se tornou maior, pela fé. Samuel, os profetas. Agora é isso aqui que eu quero que você repita comigo. Diga comigo, os quais pela fé conquistaram reinos. O que fizeram? Pela fé conquistaram o quê? Como é que eles conquistaram? Conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu vou botar essa tradução, bem quanto... Mas eu preciso dizer, tomaria muito tempo para narrar as histórias de fé demonstrada por Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Vamos lá, em voz alta, diga comigo, todas essas pessoas, diga pela fé,
ganharam batalhas. Como é que ganharam batalhas? Como é que ganharam batalhas? Pela fé ganharam batalhas. Diga, conquistaram reinos. Como é que conquistaram reinos? Governaram com justiça o seu próprio povo. Receberam o que Deus lhe prometeu. Como é que eles receberam o que Deus prometeu? Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam de morrer à espada. Alguns, diga comigo, tornaram-se fortes novamente e receberam grande força na batalha. Diga, fizeram exércitos inteiro. Fazer o que fizeram o quê? Inteiro, recuar e fugir. Tudo pela... Como é que você vai vencer? Como é que você vai conquistar? Como é que você vai viver a glória de Deus? Como é que você vai viver os seus sonhos? Fique em pé então. Maravilhoso. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu simplifiquei, viu? Porque senão nós íamos longe aqui. Eu quero deixar uma coisa para você, só para a gente fechar. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta de pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Diga essa palavra comigo, ao contrário. Diga, sua satisfação, quer dizer, seu prazer, eu estou te incentivando, adquira prazer, busque prazer. Se você quer prosperar na vida, busque prazer. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei, diga comigo, nessa lei medita dia e noite. Olha o que acontece com essa pessoa. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo. Diga comigo, e suas folhas não murcham. Quando você olha, tem muita... Primeira coisa que eu quero dizer para você, é como árvore plantada. Não nasceu do nada, foi plantado. Não nasceu do nada, foi plantado. Deus nos planta no lugar que nós vamos florescer. Nós vamos frutificar. A beira de águas correntes dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Você vai ver muita gente murchar, mas você não murcha. Você vai ver o negócio de muita gente murchar, mas o seu não murcha. Famílias podem murchar, mas a sua não murcha. Agora é a cereja do bolo. Ponto. Em voz alta, diga tudo o que ele... O quê? Tudo o que ele faz, o quê? Adquira prazer na palavra. Você não vai prosperar se você não quiser. A palavra não volta vazia. Eu vejo isso sem cessar. Hoje tem gente na igreja crescendo tanto, prosperando tanto, eu olho para elas e falo assim, meu Deus, o que mudou na vida dessas pessoas? O prazer na palavra, o prazer em ouvir, o prazer está na igreja, o prazer está nos cultos, o prazer é se alimentar, o prazer, e a palavra está fazendo prosperar. A palavra está fazendo prosperar em tudo, porque a única coisa que te faz prosperar em tudo é a palavra. Algumas coisas pode fazer prosperar, vai fazer um curso um curso de administração, pode fazer um curso de coach, pode fazer o curso que você quiser. Você vai prosperar em uma área. A única coisa que te faz prosperar em tudo é a palavra. É assim que muita gente está vivendo sonhos de uma vida. Adquire esse prazer. Se você não tem, ore ao Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Eu quero ter prazer. Prazer na palavra, prazer em meditar na palavra.
Eu quero ouvir, eu quero sede para ouvir, porque quanto mais você ouve, mais alma próspera, vida próspera. Investe na prosperidade da sua alma, porque a sua alma vai te fazer prosperar. Alma miserável, vida miserável. Está lá Pedro dizendo: desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como próspera é a tua alma. A alma próspera é vida próspera. Quanto mais prazer, satisfação você encontrar na palavra, mais você vai prosperar. Sua casa, sua família, seu casamento, seus negócios. A palavra, ela tem esse poder. Você vai ver muita gente murchar, mas você não murcha. Você vai ver muitos secando, mas você não. Não é incrível isso? Sim ou não? A pessoa fala assim: mas eu não entendo o que acontece com você. Estou com a raiz lá nas correntes. Fui plantado num lugar que não tem seca. Eu fui plantado, eu sou uma árvore que foi plantada no lugar certo. Amém? Vai já para o segundo hino, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. Nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos adorar o Senhor. Grande Você pode dizer isso? é o Senhor e muito digno de louvor. Diga: na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Faça como se fosse o seu último, porque você não sabe. Alegria de Vamos adorar como se fosse o último, porque um dia será o último dia. Diga: grande é o Senhor, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda. e que nos ajuda contra o inimigo. É Ele que te ajuda. Em Deus faremos proezas. Diante dele nos prostramos. Diga a Ele: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra. por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Diga a Ele, declare isso: pois só Tu és, Senhor, Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te, Senhor, por tua obra. Confiamos em teu infinito amor. vai, declara isso. Diga a Ele: pois só Tu és, Senhor, pois só Tu és, Senhor. Sobre toda a terra e céus, a honra. O Senhor é digno de ser louvado, adorado, glorificado. Nós, como igreja do Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Ao Rei Jesus e o louvor. Ah, diga com fé, diga: Ao Rei Jesus, Jesus, a honra, a glória, a força. Ah, nós te glorificamos. e o poder.
Como é bom, Senhor, poder estar na tua presença. Como é bom te louvar, te adorar. Ao Rei, Jesus, a honra, a glória, a glória, a força e o poder. o poder ao Rei. Que Rei? Jesus, E o louvor e o louvor a quem? ao Rei. Que Rei? Jesus, celebrarei A ti, ó Deus. a ti, ó Deus, como eu viver. Cantarei, contarei. Cantarei, contarei. Se hoje fosse o seu último dia, será que você ia adorar como você está adorando? Tuas mãos, Ou você ia fazer melhor do que você está fazendo? terra, céu e mar. O último dia que você teria oportunidade para louvar, para adorar, para glorificar ao Senhor. Toda a terra A terra celebra a ti, com cânticos. cânticos de júbilo, pois tu és O Deus, Criador. toda a terra Toda a terra celebra a ti, com cânticos. cânticos de júbilo, pois tu és O Deus, Criador. pois tu és Pois tu és o Deus. Deus Criador. Então diga com toda a tua fé: Honra, a glória, a glória, a força a força e o poder. e o poder ao Rei Jesus, Jesus. e o louvor E o louvor a quem? ao Rei Que Rei? Jesus. A honra, A honra, a glória, a glória, a força a força e o poder. e o poder É pela fé, ao Rei é pela fé que nós te adoramos. Jesus. É pela fé que nós te glorificamos. É pela fé que nós te obedecemos. É pela fé, Senhor. Jesus, a honra, a glória, a força força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor a quem? Ao Rei, ao Rei. Ah, receba, Senhor. Receba, receba, nós te adoramos. Nós te glorificamos. Nós o adoramos pela fé. Nós te obedecemos pela fé. Nós rendemos graças e louvores ao Senhor pela fé. Nós dirigimos a nossa adoração, as nossas orações. Jesus, a Ele a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Jesus. E o louvor E o louvor ao Rei. ao Rei Jesus. A honra, a glória, A força a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei.
Você sabe que certamente teve dias que parecia não fazer sentido para Noé obedecer, continuar, tentando pregar aquelas pessoas, mas ninguém acreditava, zombava, criticava. Certamente houve dias de parecer não fazer sentido, mas fez sentido. Certamente para Abraão sair sem saber para onde ia, simplesmente confiando numa palavra, com certeza em algum momento parecia não ter sentido, mas tudo fez sentido. Obedecer faz sentido. Às vezes você está esperando tantas coisas, e tem dia que parece que não faz sentido, tem dia que parece que não vai acontecer, tem dia que parece que nada vai mudar. Querido, aquele que confia no Senhor jamais será decepcionado. Jamais será decepcionado. Você verá a diferença, porque a Bíblia diz que há uma diferença na vida daquele que serve o Senhor para aquele que não serve. Há uma diferença na vida daquele que o serve, daquele que o busca. Deus é recompensador daquele que o busca. Deus é recompensador. Está na hora de você prosperar em tudo que você faz. Adore a Ele. A Ele. A Ele. Tenha prazer em adorá-lo. Tenha prazer em estar na presença dEle. Tenha prazer. Adquira prazer. A Ele. Aleluia. A Ele. Louvado, adorado, glorificado, magnificado, exaltado seja o Senhor. Nós te adoramos. Tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Você verá. Tudo fará sentido. Quando você olhar para trás, você vai ver como tudo fazia parte de um grande plano e propósito. Tudo faz sentido. Aleluia. A Ele. A Ele. Avance pela fé. Conquiste pela fé. Ponha em fuga os inimigos pela fé. Tenha a sua vida transformada pela fé. Tenha a sua casa, a sua família, seu casamento transformados, abençoados pela fé. Cresça, prospere pela fé. Vença batalhas pela fé. Vença pela fé. Alcance promessas pela fé. Você vai alcançar promessas pela fé. E tem uma promessa linda para esse ano. Ano de você viver o novo. Ano de você viver alegrias novas. Ano de você viver promessas novas. Alcance promessas pela fé. Viva promessas pela fé. Desfrute de promessas pela fé. Aleluia. A Ele. A Ele.
Com seus olhos fechados, coloque uma coisa dentro de você. Você leu comigo. Pela fé. Todas essas pessoas pela fé ganharam batalhas. Você vai vencer batalhas pela fé. Conquistaram reinos. As suas conquistas virão pela fé. Governaram com justiça. Receberam o que Deus lhe prometera pela fé. Que cada promessa que Deus tem liberado, que você receba e cumpra, viva, que elas se cumpram na sua vida. Que pela fé, boca dos leões sejam fechadas. Que pela fé, aquilo que vem como uma fornalha para te cozinhar, perca o poder. Que o fogo não tenha poder. Que pela fé você se torne forte. Alguns tornaram-se forte novamente. Então está na hora de você que diz assim: um dia eu já fui forte, hoje eu não sou mais a mesma pessoa. Então recupere essa força agora em nome de Jesus. Recupere essa fé agora em nome de Jesus. Receba ela de volta para viver coisas incríveis que Deus tem para você. Receber o grande força na batalha. Deus vai fazer e vai fazer de novo na tua vida. Deus faz de novo. A palavra diz isso. Deus faz de novo e Ele vai fazer na tua vida. O que Ele fez na Bíblia, o que Ele fez no passado, Ele faz de novo. E o que Ele já fez na tua vida, Ele vai fazer maior e melhor. Faz de novo. Aleluia. O seu povo clama. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. O seu Mas agora, Senhor, povo clama a ti. é no nosso tempo, na nossa geração. Faz, Senhor. Louvado, adorado, glorificado. Faz, Senhor. O seu povo mais uma vez. Faz de novo, Senhor. Aleluia. Clama a ti, o que dizer? O que fazer? O que fazer quando Ele vem? Aqui. Diga a Ele. Mais que ser bem-vindo. Diga: nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos outra vez. Aqui o que dizer? Diga. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? O que fazer quando Ele vem? Aqui mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo. Nós te desejamos, Senhor. Nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aleluia. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Eu abençoo sua vida. Pela fé, eu profetizo o ano mais incrível da tua história de vida. Pela fé, eu declaro e profetizo você alcançando promessas. Pela fé, eu profetizo você prosperando em tudo. Que você seja como essa árvore plantada
junto às correntes de água, que dá o fruto, nunca deixa de dar fruto, que as folhas não murcham. Quando muito estiver murchando, você vai estar viçoso, viçosa, dando frutos poderosos, e tudo o que você fizer vai prosperar. Seja abençoado em nome de Jesus. Saia daqui com uma fé maior, saia daqui decidido a vencer as suas batalhas pela fé, a vencer as suas guerras, a conquistar reinos pela fé. Saia daqui decidido em nome do Senhor Jesus a colocar em fuga os inimigos, os adversários pela fé. Você tem poder para isso, tem graça para isso, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu abençoo a tua vida, a tua casa, a tua família, teu casamento, teus negócios, teu profissional. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Diga: pela fé eu tomo posse. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.